Só queria colocar aqui que é muito importante, gratificante ver a presença de todos os envolvidos nesse congresso. Muito obrigada pela presença. Antes de seguir com o evento, a Abrange, ela registra aqui e lamenta profundamente a morte do Dr. Joamel Bruno de Mello, fundador da MESP, uma das operadoras que mais se destacaram, né, na gestão de saúde dos beneficiários, construindo uma infraestrutura de rede, toda a atenção dedicada e pensada aos beneficiários. O professor Joamel foi um médico que dedicou grande parte da vida dele a cuidar da saúde das pessoas, também foi um dos principais idealizadores e responsáveis pela notoriedade da Abrange, e que a Abrange alcançou ao longo dos anos. Então, fica aqui registrada a nota de pesar pela morte do professor Joamel. Seguimos, então, com o 25º Congresso Abrange. Aliás, depois de uma abertura com sinalizações muito importantes, né? Nós teremos agora a segunda parte, o segundo painel de debate, aliás, com conteúdo, olha, que promete muito, viu? Nós acompanhamos, né, todos, a velocidade com que a ciência agiu, em tempo recorde, claro, promovendo ações conjuntas para combater um vírus até então desconhecido. A gente sabe que o vírus ainda se faz presente, mas a essa altura a gente aprendeu que a ciência, a saúde, a maneira como a gente enfrenta essa doença cria caminhos para enfrentar esses desafios futuros, que são muitos também. Foi interessante a fala do presidente da Abrange um pouco mais cedo, relembrando que a gente já passou, né? Crise de abastecimento, hospital sem insumo para conseguir, naquela primeira onda da pandemia, a gente já superou muita coisa, mas ainda tem muito por vir. Bom, a gente já sabe quais aprendizados a gente deve adotar na prática, mas, naturalmente, ainda há muitas discussões sobre o que precisa ser alterado, sobre o que a gente precisa mudar e também o que precisa ganhar ainda mais força. Então, o tema deste painel de debate é Experiência e Legado, o desenvolvimento de vacinas. Então, vou convidar para tomar o seu lugar como debatedor o excelentíssimo senador da República, Antônio Anastasia. Muito obrigada, senador, pela participação. Bem, além do senador Antônio Anastasia, teremos como participantes do debate a diretora médica da Pfizer, doutora Marjorie Dulcini. Prazer recebê-la, doutora. Também vamos receber o vice-diretor de Desenvolvimento Tecnológico de Biomanguinhos, o grego Sotiris Missailides, que me corrigiu, disse que a pronúncia na Grécia seria Sotiris Missailides, e no Brasil, Sotiris Missailides. Ok. Muito obrigada pela ajuda. Porque na Grécia não tem esse tss, que tem no Brasil. É Sotiris. Sotiris Missailides. Obrigada. Também vamos receber o gerente-geral da Anvisa, Gustavo Mendes. Muito obrigada pela participação. Obrigada. E finalizando aqui o nosso hall de painelistas, a diretora médica da AstraZeneca, Bárbara Furtado. Obrigada, doutora. Bom, começando a discussão, passo a palavra ao ilustre senador Antônio Anastasia. Por favor. Muito obrigado ao cerimonial, minhas senhoras, meus senhores, boa tarde. Em primeiro lugar, meus cumprimentos à realização dessa edição, 25º Congresso da Abrange, Jubileu de Prata, portanto, motivo de comemoração, ainda que num momento delicado na saúde pública, não só no Brasil, mas em todo o mundo, em razão da pandemia.
As minhas funções, nesse momento, eu não vou fazer aqui os agradecimentos, porque falarei ao final, mas recebi a incumbência da organização do seminário, desse painel, de fazer aqui a distribuição da palavra pelos distintos painelistas, para que, ao final de cada participação, eu possa também me manifestar. Mas não poderia deixar de, nessa palavra introdutória e vestibular, de reiterar a relevância do tema, e seria até despiciando fazê-lo diante de uma plateia tão distinta, preparada e especializada. Disse há pouco, quando entrei no recinto, aos especialistas, que me sinto um pouco como um peixe fora d'água, especialmente nesse painel, tendo em vista a minha formação jurídica e minha atividade política. Mas, sem delongas, a primeira painelista expositora é a doutora Marjorie Dulcini, diretora médica da Pfizer, a quem dou a palavra com muito gosto. Muito bem. Boa tarde a todos. Marjorie Dulcini, diretora médica da Pfizer, como foi apresentada. Queria dizer que é uma honra, agradecer muito ao convite da Abrange, e uma honra estar aqui com tão ilustre painel. Então, agradeço em nome da Pfizer. E já começo dizendo que o grande legado do desenvolvimento, na minha opinião, das vacinas, desde o início da pandemia, é a valorização da ciência e a certeza de que podemos nos desafiar para alcançar o que parecia impossível. E, então, nos próximos 15 minutos, eu vou tentar compartilhar aqui com os senhores por que eu penso dessa forma. A pandemia, ela evidenciou, sem dúvida, a importância da saúde, a importância da ciência e do trabalho de empresas como a Pfizer, como a AstraZeneca, como o Fiocruz, como o Butantan, que realizam esse trabalho e que realizaram esse trabalho de forma tão importante. Então, desde março de 2020, a Pfizer dedicou seus esforços para trazer respostas terapêuticas que ajudassem no combate à pandemia. E não é só vacina. Então, foram 4 frentes da empresa no combate à Covid-19. Então, a vacina, terapia antiviral, moduladores do sistema imune e também uma avaliação do nosso portfólio de anti-infectivos para casos de infecções secundárias. Nessa frente das vacinas, que é o tópico aqui da nossa discussão, nós começamos a trabalhar com a nossa empresa parceira, que todos ouviram falar, BioNTech ou BioNTech, que não tem uma sede no Brasil, não tem uma afiliada no Brasil, mas essa parceria, que começou em 2018, acho que vale lembrar aqui, 2018, já a plataforma de RNA mensageiro era uma plataforma de grande interesse para a Pfizer, e naquele momento a gente estava discutindo com a BioNTech uma vacina para influenza com perfil de eficácia e de durabilidade da resposta maior do que o que a gente tem disponível hoje. Então, no início de 2020, essas discussões passaram de influenza para a Covid, pela necessidade mundial, obviamente, e essa parceria de desenvolver, testar, aprovar uma vacina eficaz que pudesse ajudar no combate à pandemia o mais rápido possível. E aí nós trabalhamos não só com a BioNTech, tivemos outras frentes, trabalhamos muito fortemente para encontrar oportunidades de otimizar o tempo, então, o mais rapidamente possível, como eu comentei, uma profunda colaboração e parceria pensando na saúde como um ecossistema grande, complexo, e envolve desde comunidade acadêmica, universidades, parceiros do setor farmacêutico, como foi a BioNTech, formuladores de políticas públicas e órgãos reguladores, como a Anvisa, aqui representado pelo Gustavo, e que merece grande reconhecimento. O tempo recorde alcançado pela Pfizer e BioNTech, de 248 dias entre o início do desenvolvimento e a submissão regulatória,
não teria sido possível sem colaboração, diálogo ético e transparência com a agência regulatória, destacando aqui a Anvisa, no Brasil. E quais foram os nossos aprendizados? Então, nós aprendemos que é possível desafiar os tempos num programa de desenvolvimento clínico. Então, algo que parecia muito engessado, a gente percebeu que, apresentando e dialogando com as agências regulatórias e com as instâncias éticas de vários países, FDA, aqui também no Brasil, com o CONEP, com a própria Anvisa, que nós tínhamos uma oportunidade de uma forma, por exemplo, sobrepor características de diferentes fases de desenvolvimento clínico. Isso já acontecia, mas será que a gente não pode ser melhor nisso? Então, fase 1 com características, algumas características de fase 2 com algumas características de fase 3, e com isso acelerar esse programa? Era uma pergunta e nós buscamos isso, fomos em frente com essa proposta. Também, e de forma, isso jamais comprometendo qualidade, ética e segurança, como premissas básicas num programa de desenvolvimento clínico. Aprendemos que nós podemos trabalhar com estudos simultaneamente para diferentes moléculas. E isso aconteceu nesse estudo de vacina. Foram 4 moléculas diferentes e poderia ter saído 1, 2, até 3 promissoras. Foram 2 que foram consideradas promissoras, mas uma que realmente seguiu adiante para a fase 3. Então, essas estratégias do Programa de Desenvolvimento Clínico ajudaram muito para que a gente pudesse acelerar e pudesse chegar com uma vacina mais cedo do que de costume. Mas tem outras características também. Aqui falando da tecnologia da nossa vacina, de RNA mensageiro, também ajudou na rapidez. É uma tecnologia flexível, que não tem base biológica, então não depende de crescimento celular. Então, ela é toda feita de forma sintética, ainda que use a informação do código genético do vírus, mas ela é sintética. Então, isso também acelerou como a gente pôde chegar com um composto ou como a gente pôde partir diretamente para um plano de desenvolvimento clínico. E também o fato, claro, de ser uma pandemia, né, com um grande número, infelizmente, um grande número de pessoas expostas. E quando a gente fala em estudo clínico, o N, né? O N é super importante e a gente estava ali com um momento, com um N muito relevante. Então, como eu falei, a nossa vacina ela se baseia na tecnologia de RNA mensageiro, que carrega as instruções, o código genético do vírus, para dentro da nossa célula. Então, usa o nosso maquinário celular, os nossos ribossomos intracelulares, para produzir uma proteína que é própria do vírus. Então, sem ter nenhum contato com o vírus mesmo inativado, né? Então, nenhuma parte do vírus, o vírus não é usado na tecnologia, e sim o código genético, mas utilizamos a nossa capacidade, as nossas células de produzir proteínas para expor esse antígeno, e aí o nosso corpo produzir anticorpos, e claro, quando entramos em contato com o vírus real, nós já temos a imunidade. Foram muitos desafios, por exemplo, necessidade de baixíssimas temperaturas. Isso foi muito falado na mídia na época, e nós tivemos que lançar mão, mais uma vez, de ciência e de tecnologia de inovação para poder ajudar os países a superar essa dificuldade. Nós mesmos, né, como empresa, oferecemos uma solução e tornou possível a vinda da vacina para o Brasil e a distribuição da vacina para vários países do mundo, inclusive países de clima tropical. E também, por exemplo, a questão de suprimento, né, de produção da vacina. Né? Então, a Pfizer tomou a decisão, por conta e risco, de começar a produção da vacina em diversos sites da companhia. Começamos com 3 sites, depois isso foi aumentando. Por conta e risco, por quê? Porque nós não tínhamos ainda o resultado. Isso começou antes de ter os resultados de fase 3. Então, também é uma forma de desafiar. Então, esse conjunto de ações e desafios feitos para
para a própria empresa e também levando esse diálogo com as autoridades regulatórias, que fez com que a gente conseguisse acelerar realmente esse programa de desenvolvimento, chegar com uma vacina em 250 dias nas mãos das autoridades regulatórias. Graças à ciência e a todas as empresas que, como a Pfizer, investem em seu capital humano e intelectual e capital financeiro para buscar soluções para necessidades médicas não atendidas, nós estamos, hoje, num outro momento. Claro que a gente olha para 2021 ainda e para 2020 e a gente se sente muito mais otimista para 2022. Então, olhando para o futuro, ficamos mais felizes, mais otimistas, estamos num outro momento. Mas eu queria chamar a atenção e trazer alguns alertas. Não é a Covid-19 que a gente tem que olhar somente. Outras tantas doenças, nós precisamos voltar o nosso foco aos diagnósticos que não foram feitos, aos tratamentos que foram interrompidos e às cirurgias que deixaram de ser realizadas e quantos pacientes com outras doenças, por conta da pandemia, deixaram de fazer os seus acompanhamentos e seus exames de rotina. Então, é preciso que a gente olhe para o futuro além da Covid. Sobre a Covid-19, as medidas também precisam ir além das vacinas. Nós precisamos continuar a busca por tratamentos eficazes. As vacinas são excelentes, mas elas não têm 100% de eficácia. Além do mais, a gente está falando do contexto do Brasil, né? Nós temos uma taxa de vacinação muito alta, mas quando nós pensamos no mundo, ainda existem muitos países com a taxa de vacinação muito baixa. Então, tratamentos são importantes para pessoas que, apesar da vacina, adoecem pela doença, adoecem pela Covid-19, e também porque ainda o mundo vive a pandemia, nós ainda não saímos dela. Então, tratamento, abordagem para uma doença tão complexa, é preciso ter essa visão holística. Então, prevenção, vacinas na prevenção e na abordagem de proteção coletiva e o tratamento para quem não tem ou não conseguiu ter a imunidade pela vacina ou por algum motivo não foi vacinado. Nós divulgamos essa semana os resultados positivos da análise preliminar do nosso estudo fase 2-3, que revelou que o nosso inibidor de protease, administrado em conjunto com uma dose baixa de ritonavir, teve uma redução de 89% do risco de hospitalização e morte, versus placebo em pacientes que tinham alto risco de doença grave, Covid-19 grave, mas que não estavam hospitalizados até o 3º dia de sintoma. Outros 2 estudos estão em andamento com diferentes perfis de pacientes e vale destacar que esse programa de antiviral também está sendo conduzido no Brasil, em vários centros de pesquisa. Tivemos também um estudo colaborativo com o Hospital Israelita Albert Einstein para avaliar o nosso imunomodulador, que já é usado para artrite reumatoide e outras doenças autoimunes no Brasil, é o tofacitinib, que está sendo avaliado pela Anvisa. Nós fizemos a submissão de autorização de uso emergencial para tratar pacientes com potencial tratamento para pacientes com pneumonia por Covid-19 que ainda não tivessem com suporte ventilatório. Nesse estudo, houve uma redução de 37% do risco de morte e piora da insuficiência respiratória nesses pacientes. Então, é um conjunto de ações que precisam ser feitas. Nós estamos falando dessa doença super complexa e é assim que nós acreditamos que nós vamos conseguir chegar a mais e mais pessoas cuidadas, tratadas e a população protegida. É muito emocionante lembrar da cena do senhor Alexandre Souza Almeida, que é um comerciante de 63 anos que vive no Rio de Janeiro, foi o primeiro paciente, o primeiro brasileiro, não paciente, brasileiro imunizado com a nossa vacina no dia 4 de maio. E assim como é muito emocionante ver todos os dias as chegadas de milhões e milhões de doses ao país desde aquele dia. Nós já entregamos 130 milhões de doses ao país e entregaremos mais 70 milhões de doses
até o final de 2021, totalizando 200 milhões de doses entregues ao governo brasileiro nesse ano. Globalmente, essa vacina, nós já atingimos a marca de 2 bilhões de doses da nossa vacina. Estamos também muito honrados em colocar nossos recursos científicos e produtivos em prol da população brasileira. Nesse sentido, nós firmamos também recentemente, em setembro, uma parceria com a Eurofarma para a produção da vacina da Covid-19 em território nacional. Nosso propósito da Pfizer é trazer grandes avanços que mudam as vidas dos pacientes e das pessoas. Nós temos um investimento anual de mais de 8 bilhões no desenvolvimento de medicamentos e vacinas e na busca por mudar o cenário de saúde em todo o mundo, não só trazendo moléculas inovadoras, mas também atuando para que a população possa ter acesso a essas inovações. Então, voltando para a minha fala no começo, o legado de tudo isso é, sem dúvida, a valorização da ciência e a certeza que podemos nos desafiar para alcançar o que pode parecer impossível. E que esse aprendizado em relação à Covid possa mudar a história de outras doenças tão impactantes e necessidades médicas ainda não atendidas, e que nós temos certeza de que a ciência vencerá sempre. Muito obrigada. Cumprimentando a doutora Dulcine pela belíssima exposição, convido agora o nosso segundo palestrante, o doutor, também aqui com certeza vou claudicar em seu nome grego, Sotiris Missailides, diretor de desenvolvimento tecnológico de Biomanguinhos. Escusas pelo não conhecimento da pronúncia exata de vosso sobrenome. Agradeço muito, agradeço pelo convite. Vou tirar a máscara também, porque tem grande dificuldade de falar. Eu estou trazendo um panorama um pouco diferente. Não tem como discordar com a Marjorie. O grande legado é a ciência, a saúde em todo o mundo. Eu estou trazendo um pouco a experiência e o legado de uma instituição pública também. Biomanguinhos faz parte da Fiocruz. Vou passar essa introdução um pouco rápido. O característico interessante é que dentro da Fiocruz tem um sistema de inovação que sai de pesquisa, inovação, produção, controle de qualidade, atenção à saúde, tem hospitais, inclusive para a Covid, e educação. Então, cobre, de certa forma, um panorama inteiro que atuou, nesse caso, na Covid-19. E Biomanguinhos é um instituto de produção, desenvolvimento e produção dentro da Fiocruz, de imunobiológicos, tanto vacinas quanto anticorpos monoclonais e diagnósticos. O interessante aqui, que é um legado de epidemias ou pandemias, é que Biomanguinhos foi criado em 1976 com a epidemia justamente de meningite, para poder dar um retorno ao público brasileiro, à saúde pública, com uma vacina de meningocócica AC. E durante todas as subsequentes pandemias, seja a Zika, seja a febre amarela, rubéola, sarampo, Biomanguinhos sempre entrou com a produção de produtos de diagnóstico ou de vacina para poder dar um retorno para o PNI, o sistema, o programa de vacinação. Então, a gente trabalhamos tanto com desenvolvimento tecnológico quanto com transferência de tecnologia, e isso é uma parceria público-privada sempre. A gente tem vários parceiros privados de co-desenvolvimento e de transferência de tecnologia, e o nosso desenvolvimento próprio, que cobre todas as etapas de pesquisa aplicada, prova de conceito,
ensaios preclínicos, escalonamento, até registro, produção e pós-comercialização, a farmacovigilância. E esse é um mapa de parcerias público-privadas que às vezes tem atuado durante os anos. Agora, dos característicos que eu acho importante chamar a atenção é que, dados recursos, como foi no mundo inteiro para a Covid-19, as instituições conseguem oferecer soluções tecnológicas. Eu sei que a gente está falando mais nesse painel de vacinas, mas é interessante mostrar que em 40 dias a gente conseguiu, desde o início da pandemia, conseguimos ter um teste molecular. Aqui mostra, em janeiro, foi o sequenciamento disponível, a parceria científica no mundo inteiro fez isso possível. O sequenciamento foi publicado na China, a gente poderia pegar isso no Brasil e em 40 dias ter um diagnóstico desenvolvido aqui. E disso, em março, a gente tinha uma capacidade de produção de 10.000 reações, com o apoio do governo, do Ministério de Saúde, enfim. Conseguimos, em menos de 4 meses, escalonar para 500.000 reações. Mesma coisa na vacina. Temos uma tradição de transferência de tecnologia de vacinas. No caso de Covid-19, falamos praticamente com todas as empresas desenvolvedoras, fizemos uma prospecção tecnológica, tivemos várias discussões com a AstraZeneca, principalmente, entramos em negociações, foi escolhida como nossa parceira por várias razões, inclusive o fato que a gente tinha conhecimento tecnológico, tínhamos instalações de produção de biofármacos que permitiam a produção do vírus em células de mamífero. Então, a gente teve uma encomenda tecnológica e a transferência de tecnologia para poder garantir que a gente vai produzir no Brasil, e já estamos produzindo no Brasil hoje em dia, a vacina da AstraZeneca. E o característico interessante aqui é que, normalmente, uma transferência de tecnologia levava 5 a 10 anos. Essa foi completa em 6 meses. Foi uma força-tarefa da empresa, de financiadores públicos e privados. A gente teve apoio de várias organizações que contribuíram para a gente conseguir trazer imediatamente a vacina, que foi produzida em outras instituições, e completar uma transferência de tecnologia de 10 anos em 6 meses. Eu acho que isso foi algo totalmente diferente do que a gente estava acostumado, monumental, de certa forma, e a gente tínhamos garantido uma produção de 100 milhões de doses, já estamos com 140 no momento. Outro característico que ficou como legado nessa pandemia é que as vacinas podem ser desenvolvidas, registradas, produzidas em tempo recorde. Como a Marjorie mostrou, vacinas tradicionalmente levavam de 3, 4, 10 anos para serem desenvolvidas, e tem doenças que ainda não têm vacinas. Em 250 dias, a Marjorie mostrou que a Pfizer com a BioNTech levou uma vacina, Oxford com a AstraZeneca uma outra, e várias outras empresas também. Então, tivemos redes de colaboração, nenhuma dessas empresas praticamente fez sozinho, redes de grandes volumes de dados, colaborações científicas e velocidade na geração do conhecimento que contribuíram para tudo isso. Outra coisa é assumir os riscos numa produção de vacina. Tradicionalmente, uma etapa acontecia depois da outra. A produção, o escalonamento começava depois da fase 2, a produção começava depois do registro. No caso do Covid, a gente não pulou etapas, a gente só assumiu o risco de fazer etapas em paralelo. As empresas produziram doses, vacinas que não eram registradas. Não eram ainda nem no estudo de fase 3, assumindo o risco que, se o estudo dava errado, essas iam pro lixo. Mas, se deu certo, no próximo dia poderiam fornecer
para o público, para prevenir essa doença. Então, o apoio financeiro contínuo também foi outro fator. Nenhum desses grupos, nem a Oxford, nem a BioNTech, nem a Moderna, fiz isso em um ano, na verdade. A vacina de RNA, com a BioNTech começou em 2008, a Moderna começou em 2010. O primeiro artigo da Sarah Gilbert com a vacina de Oxford em 2008 também. Então, esses grupos trabalharam durante 10, 15 anos nessas tecnologias, tiveram apoio contínuo, tanto de governos quanto de organizações internacionais, como a CEP, para ter essa tecnologia pronta no caso que uma pandemia aparecesse. E apareceu, como tinham aparecido outras epidemias antes. Os produtos que a Biomanguinhos está desenvolvendo ou desenvolveu foi porque tinha experiência nessa área de outras coisas. Por exemplo, o teste diagnóstico foi porque a gente oferece o kit NAT para bancos de sangue. Então, a gente tinha conhecimento de teste de biologia molecular e, portanto, poderíamos fazer em 40 dias. Ninguém faria em 40 dias sem esse conhecimento prévio. E isso nos levou em 3 abordagens vacinais que a gente estava testando. Uma internamente, uma de vacina de RNA, uma de vacina sintética baseada em peptídeos e uma vacina de sabunidade baseada na proteína S e proteína N expressa em E. coli. A gente começou com as 3, com o intuito, como que a Marjorie disse, de levar a um momento de escolha qual das 3 vai para frente. E também tivemos outras abordagens de imunoterapia, baseadas em anticorpos monoclonais e proteínas antivirais, bem como outro trabalho público-privado, com apoio do Senai, em empresas para usar os testes de neutralização para vacinas na indústria textil, para poder oferecer máscaras impregnadas com componentes antivirais, para maior proteção. E embaixo é uma lista de estudos clínicos que a gente participa, tanto no Solidarity da OMS, quanto em outras vacinas. E aqui, um outro legado que eu acho, tanto para a Fiocruz quanto para o Brasil e a América Latina inteira, é que recentemente a Organização Mundial de Saúde e o PAHO escolheram Biomanguinhos exatamente para a nossa vacina de RNA como um hub que pode produzir vacinas de RNA no Brasil, estabelecer uma unidade de produção de vacinas de RNA no Brasil e usar essa tecnologia nossa, mas abrir as patentes para poder fazer transferências de tecnologia para outros países da América Latina, tanto para a vacina de Covid, mas principalmente para ter essa plataforma para outros agravos que vêm, ou outros agravos que são endêmicos, que não têm vacinas ainda. E, finalmente, a gente teve a oportunidade de readequar e ampliar nosso parque industrial. Com a Covid-19, para produzir a vacina da AstraZeneca, estou olhando a Bárbara lá, que vai falar depois de mim, provavelmente a gente teve que pegar uma planta que a gente produzia anticorpos monoclonais, adaptar e adequar para poder produzir a vacina da Covid-19. E essa é uma planta que vai ficar para essa vacina, ou quanto tempo for necessário, e depois poder ser utilizada para outras que vêm. A gente vai implantar agora a planta de RNA, e a gente conseguiu, dentro da pandemia, assinar a
criação do próximo campi de Biomanguinhos em Santa Cruz para poder cobrir essa necessidade vacinal para o PNI. Aqui eu gostaria de acabar e agradecer pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho durante esse período e que eu acho que foi nosso legado, que a gente consegue fazer rápido. A parceria público-privada é muito importante, essencial, tanto no financiamento quanto em termos colaborativos, em termos de co-desenvolvimento, em termos de transferências de tecnologia, não importa. Todos juntos conseguimos fazer muito mais do que cada um separado. Obrigado. Agradeço o eminente diretor de Manguinhos, Dr. Sotiris, e convido agora o Dr. Gustavo Mendes, gerente-geral da Anvisa, para a sua exposição. Olá, boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo, dizendo que é uma honra estar aqui representando a Anvisa, esse órgão que, há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, as pessoas me perguntavam, quando eu falava que trabalhava na Anvisa, se era uma empresa de cartão de crédito. E agora a gente vê tanto reconhecimento e tanta atenção para essa que é uma atividade que nós consideramos essencial, que é a regulação. A minha apresentação tem por objetivo mostrar para vocês um pouco do que foram os principais questionamentos que nós recebemos e que tem a ver com essa questão da experiência e do legado na regulação de vacinas contra a Covid-19. Uma das primeiras perguntas que a gente recebe e que a gente continua recebendo é por que o desenvolvimento dessas vacinas foi tão rápido. A doutora Márcio e o Sotiris colocaram algumas questões sobre o porquê desse desenvolvimento tão rápido. E, se a gente olhar, é mais ou menos isso. Nós tivemos que nos reorganizar em vários aspectos. Isso inclui o aspecto científico, né? Essa é a sequência de um desenvolvimento regulatório de uma vacina ou de um medicamento no que seria o mundo pré-pandemia. A gente passava por fases estancadas e fases que tinham uma sequência didática, uma sequência que tem uma lógica científica baseada no que foi construído até o momento, mas que no cenário da pandemia nós somos desafiados, nós fomos instigados, nós, e quando eu digo nós, eu digo a Anvisa, mas eu estou dizendo também de outras agências reguladoras, nós somos instigados a repensar. Será que é possível reorganizar estratégias de desenvolvimento clínico? É possível adaptar estudos, e aí o que já vinha sendo discutido de uma maneira muito preliminar, como os estudos adaptativos para medicamentos oncológicos, a gente começou a pensar se não seria possível extrapolar essas ideias também para o desenvolvimento de vacinas num momento tão crítico quanto esse da pandemia. E foi isso que aconteceu. Tivemos um cenário em que os estudos aconteceram de forma concomitante, em várias vezes nós adaptávamos a proposta para poder ter respostas mais rápidas, mas sem abrir mão do que é essencial, que são manter os critérios mínimos de qualidade, segurança e eficácia. As agências reguladoras, eu lembro da reunião que nós tivemos pouco antes da declaração de pandemia, em que as agências reguladoras estavam verificando o aumento dos casos, estavam verificando uma pressão social sobre as suas estratégias e a maneira com que estavam reorganizando. E eu lembro muito bem que a gente se viu numa situação em que as agências seriam pressionadas para dar respostas rápidas, mas, ao mesmo tempo, manter os critérios, e foi isso que a gente fez. Mas, se a gente olhar outros fatores, e também foi muito bem colocado aqui, a gente vê que outras esferas foram importantes também, né? Nunca antes tivemos tantos investimentos de diferentes empresas e governos numa iniciativa única. A comunidade científica empenhada nessas discussões, e temos muito orgulho de reconhecer o Brasil como um desses países que abarcou esses estudos de maneira
clara e científica e importante, e dados que foram considerados tão valiosos que foram aceitos para submissões internacionais. Isso foi muito importante. O aproveitamento do conhecimento tecnológico já existente, né? A gente estava conversando ali atrás, que nenhuma dessas tecnologias partiu do zero. Muitas dessas tecnologias já estavam sendo estudadas para outras condições, e esse aproveitamento das informações foi fundamental para que a gente pudesse otimizar esse desenvolvimento e essa aprovação. E, sem dúvida, a otimização da regulação. E, nesse ponto, a Anvisa se reorganizou de várias maneiras. Nós criamos comitês, nós tivemos um diálogo mais próximo com os desenvolvedores, nós tivemos que sair da nossa zona de conforto, da nossa caixinha preta, né? Apesar de que falavam antes, né? Quando eu entrei na Anvisa 18 anos atrás, falavam que a Anvisa era uma caixa preta, ninguém sabia o que tinha lá dentro, ninguém sabia como seria feita a análise. Nós buscamos esse movimento de transparência e a pandemia trouxe isso de uma maneira muito mais intensa e muito mais forte. Outra pergunta, por que a Anvisa precisa aprovar previamente esses estudos, né? Eu lembro na situação de pandemia, e lá em 2020, quando as empresas chegavam a público e falavam, olha, estamos com uma proposta, com uma iniciativa, e vamos pedir autorização para fazer o estudo. E muitas pessoas não entendiam por quê, e a gente colocou a importância de ter a agência reguladora cuidando desses 4 principais aspectos. O estudo que vai ser conduzido no Brasil para fins de aprovação de uma vacina precisa ser um estudo que tenha um delineamento correto, os desfechos precisam ser alinhados conosco, a abordagem estatística precisa ser alinhada conosco, e a nossa função como agência reguladora é justamente essa, né? A brincadeira que eu sempre faço, quando a gente pergunta para um matemático quanto é 1 mais 1, ele fala 2. Quando você pergunta para um estatístico quanto é 1 mais 1, ele fala quanto você quer que seja, depende da abordagem estatística. E se a gente não tiver, como agência reguladora, um olhar de fora que verifica essas condições, verifica se aquilo está adequado, não tem como a gente confiar e saber que aquele estudo realmente vai trazer a resposta que a gente precisa. A gente precisa ter segurança de que as pessoas que vão participar desse estudo não vão estar sujeitas a risco. A gente precisa ter certeza também da biotecnologia, justamente para verificar as condições de uso, né? Vacinas que são ultracongeladas, vacinas que podem ficar armazenadas 3 meses, 6 meses em temperatura ambiente depois de descongelamento. Tudo isso já precisa, claro que na situação experimental ainda pode estar em desenvolvimento, mas a gente precisa ter certeza, porque o estudo não pode ter um viés, que é o viés da vacina não estar corretamente armazenada ou ter algum problema de qualidade. E, por fim, isso que a gente chama de boas práticas clínicas. Esse é um ponto fundamental que eu queria destacar, porque é claro, a gente vê, e é totalmente válido, quando a gente tem uma boa notícia, e os desenvolvedores de vacina tinham a boa notícia de que tinham descoberto algo interessante, tinham uma proposta que tinha dado um resultado bom, e vinham a público dizer, olha, temos uma vacina com não sei quantos % de eficácia, segura e etc. E nós, das agências reguladoras, que somos responsáveis por avaliar e confrontar, o nosso trabalho é confrontar as alegações, né? Muitas vezes fica numa situação de parecer que um embate, mas, na verdade, é porque a gente precisa fazer esse cálculo e ter certeza desses dados que estão sendo gerados. E isso tem a ver com as boas práticas clínicas. Os dados de qualquer estudo precisam ser confiáveis e rastreáveis. Se eu não confio naquele dado, se eu não consigo rastrear até o laudo que foi emitido, como é que a gente vai ter certeza de que esse estudo realmente aconteceu? E a gente tem visto muito essa discussão aqui, e o nosso papel é garantir isso. Para aprovar uma vacina, nós também levamos em conta esses aspectos, né? São diferentes áreas dentro da Anvisa responsável por essa avaliação, e os principais aspectos têm a ver com essas questões que eu estou falando para vocês. A gerência geral, que é o trabalho, ela é responsável por avaliar a biotecnologia, a gente ter certeza de que todos os recipientes, adjuvantes, processo produtivo, controle de qualidade, tudo que é responsável para que a gente tenha certeza de que os lotes que vão ser produzidos vão ser lotes seguros e que mapeiam todos os riscos, precisam ser validados por nós. Além disso, a eficácia e a segurança que se refletem na bula. A bula da vacina é o que traz a avaliação da agência reguladora quanto a todos os aspectos de segurança, qualidade e eficácia.
É um exercício de transparência com a comunidade médica, com a comunidade científica e com as pessoas, com os usuários. E é ali que a gente precisa listar muito bem quais são os dados que foram avaliados e como a gente chega a uma conclusão de que uma vacina funciona. O trabalho não termina quando a gente aprova uma vacina. A gente precisa continuar monitorando por meio da farmacovigilância. A decisão da Anvisa, que é baseada em risco-benefício, ela é baseada naquele momento e, com o monitoramento, nós podemos ter mudanças nesse cenário. E é por isso que é preciso a ação de farmacovigilância, e eu queria aproveitar esse espaço para sensibilizar vocês da importância dessa atividade, que tem por responsabilidade também o laboratório, mas todos nós que estamos envolvidos de alguma maneira com a saúde e nós usuários também. Então, a farmacovigilância, nós avaliamos antes quanto ao plano de farmacovigilância, porque é preciso ter um plano que mostre para a gente que todos os riscos vão ser identificados, vão ser avaliados, vão ser compreendidos, e também nós divulgamos as ações de farmacovigilância para que isso aconteça sempre. E o outro aspecto são as boas práticas de fabricação. Vocês talvez tenham acompanhado que, durante o processo de avaliação das vacinas, nós tivemos muitas vezes que mandar inspetores in loco, em fábricas na China, na Índia, na Rússia, para verificar essas condições. Porque nenhum local que fabrica vacina pode fabricar um produto tão sensível como esse, sujeito a variações por pH, por temperatura, se não tiver condições muito robustas e adequadas de qualidade. Os equipamentos corretos, material adequado, pessoal treinado, porque qualquer mudança pode trazer risco. E nós precisamos ter certeza de que o local de fabricação cumpre com esses critérios. Não necessariamente a gente precisa ir sempre nos locais, né? A gente trabalhou muito, se reorganizou muito como agência reguladora, e esse esforço colaborativo foi fundamental para a gente agilizar essas estratégias, mas nós precisamos, em algum momento, saber que aquele local tem condições de fabricar essa vacina. Nós temos diferentes tipos de aprovação de vacina, né? E isso também foi uma grande inovação na pandemia, e a gente ainda tem essa discussão, muitas vezes, dúvidas sobre por que tantos tipos diferentes de aprovação, mas nós tivemos que nos reorganizar. E a primeira estratégia que nós adotamos foi o do registro condicional. Nós fizemos um exercício para verificar o que tem de administrativo que pode atrasar o processo de registro para poder facilitar o acesso o quanto antes a essa vacina que já comprovou critérios. E foi isso que a gente fez inicialmente em agosto de 2020. Mas nós avançamos mais ainda. Essa foi uma estratégia global das agências reguladoras de fazer um exercício de quais são os critérios mínimos de qualidade, segurança e eficácia para aprovar uma vacina. E nós entendemos que, se uma vacina tivesse comprovado eficácia de mínimo 50% e tivesse mapeado a segurança muito bem, com acompanhamento de no mínimo 3 meses, já era possível disponibilizar esse uso com os estudos por concluir. Esses resultados por concluir não iriam interferir nessa conclusão que já foi tomada sobre eficácia e segurança. Então, por isso que a gente tem visto muito essa discussão de autorização de uso emergencial é uma vacina experimental, os estudos não estão em andamento. Isso não é a realidade. Os estudos já foram concluídos para todas as vacinas que nós autorizamos de uso emergencial e o perfil risco-benefício não mudou. Então, por isso que isso foi uma estratégia regulatória, um avanço, um legado que permite que a gente possa ter acesso rápido a tecnologias promissoras. Tivemos outras estratégias, a COVAX Facility pela OMS, a importação excepcional e temporária, que foi resultado de uma publicação da lei, mas a gente tem deixado muito claro que aprovar em outra agência reguladora não implica uma aprovação tácita no Brasil. Muitas vezes, nós observamos que o material utilizado não é o mesmo, o local de fabricação não é o mesmo, ou até outras condições dos estudos. Por isso que é importante sempre ter a agência reguladora brasileira verificando se a vacina que vem para cá é uma vacina que cumpre com esses critérios mínimos. Então, a importação excepcional veio como uma estratégia interessante, mas sem abrir mão da nossa avaliação para ter certeza do que vem para cá.
Bom, para terminar minha apresentação, vou falar um pouco sobre o futuro, né? A gente está falando de legados, de experiência para o futuro, mas é importante ficar claro que nós temos várias vacinas novas em desenvolvimento. Essas vacinas novas em desenvolvimento já vêm num cenário diferente do que a gente tinha em 2020. As pessoas já estão vacinadas em sua grande maioria, nós estamos falando de doses de reforço, nós já temos um conhecimento maior sobre as variantes, e é por isso que o futuro da vacina passa por esses aspectos. Primeiro, a gente sabe que o SARS-CoV-2 tem milhares de variantes. Variantes de interesse epidemiológico são aquelas que estão associadas à maior transmissibilidade e a maior risco de casos graves. São essas variantes que nós estamos acompanhando e que nós esperamos que tanto as vacinas que nós já aprovamos quanto as que virão enfrentem de maneira satisfatória. A questão da imunogenicidade é outro ponto importante. Nós precisamos saber quanto tempo dura essa proteção, quer seja humoral, quer seja celular, para saber quanto tempo a gente vai continuar precisando se vacinar, com qual frequência. As populações especiais surgem também com uma nova perspectiva, né? Agora estamos na discussão sobre crianças. Sabemos que as crianças têm peculiaridades quanto à sua fisiologia, quanto à sua resposta imunológica, e é por isso que a nossa preocupação é saber o quanto essas vacinas que estão aqui e as que virão poderão ser úteis nesse caso. E essa nova geração de vacinas é uma geração em que novas tecnologias surgem, estamos falando de proteína recombinante, estamos falando de muitas iniciativas nacionais e com muito orgulho a gente vê que as universidades brasileiras estão contribuindo muito. Temos a UFMG, temos a UFRJ, temos a Estadual do Ceará, a UFPR acabou de submeter também uma proposta. Então, estamos muito ansiosos para que essa nova geração de vacinas venha com uma perspectiva interessante e colabore nessa múltipla frente que nós temos que ter contra essa pandemia. Muito obrigado e estou à disposição.